Olá, seja muito bem-vindo a mais um Direto com a Palavra, nossa única regra de fé e prática. Então, por que você faz a leitura da lição da Escola Sabatina? Porque essa aqui é uma inspiração menor para nos guiar para a inspiração maior, que são as Sagradas Letras. Então, vem comigo. O título de hoje, né? Contemple-o. Começamos com a questão número 5. Leia novamente Lucas capítulo 22, verso 27. Qual é a principal mensagem desse versículo para todos os seguidores de Cristo? Bom, fala sobre sermos humildes, né? Que esse é um dos pontos principais para ser discípulo de Cristo, a humildade. Em claro contraste com o desejo dos discípulos de serem superiores e com a ideia de que eram melhores do que os outros, vemos Jesus, o exemplo supremo de humildade. Ele disse: no meio de vocês eu sou como quem serve. Dia após dia, Jesus era atento às necessidades daqueles que estavam ao seu redor. Cheio de compaixão, via as multidões como ovelhas sem pastor. Ele sabia que a que a humanidade precisava dele mais do que tudo, mesmo que poucos entendessem isso. Jesus abriu mão do céu, se entregou à morte pela raça humana, com a esperança de que, ao entendermos esse gesto de amor, aceitássemos o convite, né, para termos um relacionamento com Ele. Questão número 6. À luz de Filipenses capítulo 2, verso 3 ao verso 8, e do significado da cruz, como nós devemos viver? Bom, primeiro, humildemente, né, com humildade. E ser humilde não tem nada a ver com questão financeira, né? Tem pobres arrogantes e tem ricos humildes. Então não é essa a questão. Devemos viver em obediência, assim como Cristo nos deixou, né, o seu exemplo. Jesus entregou tudo. Ele suportou tudo. Quando paramos por tempo suficiente para contemplá-lo de modo verdadeiro e sincero, é impossível não reconhecer nossa impureza, nosso pecado e o quanto precisamos desesperadamente dele hoje em nossa vida. Sim, a Bíblia é um espelho e quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós nos enxergamos e vemos quanto somos débeis ainda, né? Em comparação a Jesus, o modelo, né? Quando olhamos para Jesus, tudo mais perde a importância, inclusive nós mesmos, e qualquer ideia de grandeza pessoal. Quem Ele é e o que Ele fez e o quanto ama suas criaturas passa a ocupar o centro da nossa vida e o ego desaparece. Jesus, que nome lindo e poderoso, né, amados? Ele é um exemplo perfeito de humildade. À medida que conhecemos mais sobre Ele, que entendemos o que Ele fez por nós e deixamos suas palavras de vida preencher nossa mente, reconhecemos o quanto somos orgulhosos e pecadores. Se até os discípulos que conviveram com Jesus e aprenderam tanto com Ele tiveram dificuldade com o orgulho, quem somos nós para achar que somos diferentes? A verdade é que só conseguimos crescer no relacionamento com Jesus quando aprendemos a ser humildes. Agora, pegue a sua Bíblia, uma caneta e um caderno. Tem uma tarefa aqui. Encontre um lugar tranquilo, talvez ao ar livre, e ore, pedindo que Deus fale com você e abrande o seu coração. Copie o Salmo 138, ele é curtinho, né? Palavra por palavra, enquanto escreve quais palavras mais tocaram o seu coração. Amém, amados? Louvado seja Deus por essa palavra. Então, assuma humildade e obediência, né? Sem obediência e sem humildade, certamente nós estaremos longe do propósito de Cristo para as nossas vidas, né? E ser humilde não é ser capacho de ninguém. Precisamos ler as Sagradas Letras para que possamos entender o que realmente é humildade. Amém, amados? Mais uma vez, louvado seja Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós entregamos a nossa vida a Ti em mais um dia. Declaramos a nossa debilidade, a nossa ignorância. Declaramos, Senhor, a nossa necessidade da ação do Teu Espírito Santo em nós. Senhor, sozinho nós não conseguimos. Nós necessitamos de Ti.
E declaramos isso nas regiões celestiais, que nós nos entregamos a Ti, que estamos dispostos e comprometidos com a Tua palavra, que a ação do Teu Espírito Santo em nós e através de nós é de suma importância para nos aproximarmos e termos um íntimo relacionamento contigo, Pai. Em nome de Jesus, nos ajude. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados. Em nome de Jesus, é o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Um forte abraço e que Deus vos abençoe.